Levantai-vos, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Salmos 24, versos 7 e 8. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente passa para uma nova unidade. Até o vídeo anterior, a gente analisou a chegada dos 144 mil selados no céu. E hoje a gente começa no passo seguinte, no verso seguinte do texto. Estes versos mostram os 3 anjos que João viu voando pelo meio do céu, proclamando o Evangelho eterno. Mas, antes de prosseguirmos, o que quer dizer Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boas notícias ou boas novas. Mas por que este termo, boas novas? Sabe, o mundo estava chafurdado nas trevas. Entre os 2 testamentos, Velho e Novo, houve um período de 400 anos de silêncio. Silêncio de quem? Silêncio de Deus. Olha, Deus havia usado profetas e mais profetas, sacerdotes, por que não falar? Chegou a usar uma jumenta. Mas a rebeldia do povo prevaleceu. E Deus, então, como que abandonando, mas não abandonou, apenas silenciou. Havia a promessa do Messias. Lembrem que o profeta Isaías, que profetizou em torno de 700 anos antes da vinda do Messias, ele disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. A Virgem, olha a clareza, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Era a profecia, aliás, é a profecia central da vinda do Messias. Enfim, veio o Messias. Ah, mas antes do Messias, veio João Batista pregando o Evangelho, pregando o arrependimento. Após João Batista, o próprio Jesus veio dizendo: o tempo é chegado, o tempo está próximo, arrependei-vos e
crede no Evangelho. Enfim, o Messias pregou, ensinou, fez maravilhas por 3 anos e meio. E antes de sua ida para os céus, ele encarregou os discípulos e, consequentemente, nos encarregou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Note, sempre Evangelho, Evangelho, Evangelho. E vem a grande tribulação. Termina o tempo dos gentios. O mundo voltará à negridão, voltará às trevas novamente. Eu tenho que me lembrar que Jesus, no seu sermão profético, após falar de sinais, ele disse: este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Olha, eu cresci, eu me tornei adulto, sempre na igreja, sempre atento às pregações, sempre um bom leitor de livros e, claro, principalmente da Bíblia. E os pregadores sempre enfatizavam: olha, Jesus só voltará depois que o Evangelho for pregado a toda criatura. Uma má interpretação. Hoje eu lhes afirmo que se Jesus for esperar a igreja, as missões cristãs, pregar o Evangelho a toda criatura, ele nunca virá, ele nunca vai voltar. Mas o que Jesus estava dizendo então? Ele estava dizendo então, aliás, ele estava dizendo, na realidade desse período, esse período de trevas, esse período da qual muitas pessoas falam que a igreja vai ser retirada, e após a igreja ser retirada, o Espírito Santo também vai ser retirado, e o mundo será entregue ao anticristo, ao domínio de Satanás, e não se poderá pregar o Evangelho. Mentira, mentira, mentira. O Evangelho nunca foi pregado como será pregado no período da grande tribulação. Além das 2 testemunhas que estarão pregando, mesmo, digamos, usando aquela linguagem popular, pregando embaixo da barba do anticristo, pregando com autoridade e poder, operando sinais e maravilhas. Deus não permitirá que esse maldito toque nas 2 testemunhas. E não só as 2 testemunhas. Os anjos, estes 3 anjos, estarão pregando dos ares o Evangelho eterno. E a gente conclui: não pense, como muitas pessoas pensam e ensinam, que esse Evangelho eterno é outro Evangelho. É um Evangelho diferente. Não, é o mesmo Evangelho. O apóstolo Paulo disse: olha, ninguém pregue
outro evangelho. Se alguém pregar outro evangelho, ainda que sejam os anjos, seja anátema, seja algo condenado, concluindo, há um só evangelho. E o evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Aí virá o fim. No vídeo de amanhã, a gente fala mais sobre este tema. Amém e amém.